Terça-feira, 31 de janeiro de 2012, está no ar, ao vivo, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, o Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o tema do nosso programa de hoje é a qualidade da TV brasileira. Será que realmente tanto reality show por aí é o que a gente merece ver nas nossas salas, nos quartos ali, no seu quarto, no quarto do seu filho, da sua filha? Será que a televisão brasileira já viveu momentos melhores, um pouco mais culturais, vamos dizer assim? Para tratar desse assunto aqui com a gente, nós temos Cíntia Krimler, Relações Públicas e Servidora Pública, que já esteve aqui no Participação algumas vezes. Bem-vinda de novo, Cíntia. Obrigada. Espero que você esteja com a língua afiada hoje aqui para o tema do programa, viu? E nós temos o Gésio Passos, que é coordenador do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social. É isso mesmo, né, Gésio? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Espero que você goste do programa, que não saia daqui com críticas também à participação, né? É um programa que a gente tenta fazer na qualidade boa, faz o melhor possível. E nós queremos as suas opiniões, as suas perguntas também sobre esse assunto. O que você costuma assistir? O que o pessoal da sua casa assiste? Ligue pra gente, 0800 619 619, a ligação é gratuita, viu? Você também pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. O participação e o popular aí é tudo junto, viu? Não tem tio, não tem cedilha, aquela coisa toda, você já sabe. E se você usa o Twitter na internet, você pode mandar uma mensagem pra gente apenas mencionando ali na sua mensagem o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Do mesmo jeito, sem cedilha, sem tio, tudo junto, viu? As suas perguntas, as suas opiniões vão ser discutidas com os nossos convidados e com as pessoas que vão estar passando ali pelo centro de Brasília, que a nossa colega Dini Moraes, da Rádio Câmara, vai pegar para entrevistar aqui, para trazer para o Participação Popular. Não é isso, Dini? Isso mesmo, Fabrício. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos convidados aí do estúdio e boa tarde para todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Bom, aqui no centro de Brasília, eu vou perguntar para as pessoas, será que elas estão contentes com o que elas estão vendo na televisão? Será que os programas estão de acordo com o que as pessoas querem ver? Ou será que tem diversidade? Enfim, a primeira pessoa que eu vou conversar é o Thiago Gonzaga. Ele tem 24 anos e é morador de Taguatinga. Tudo bem, Thiago? Boa tarde, tudo bem. Vem cá, você agora está passeando aqui no centro de Brasília, mas quando você chegar em casa daqui a pouco, lá em Taguatinga, o que você vai fazer? Você vai ligar a televisão? Bem provável. A primeira atividade natural de qualquer brasileiro é chegar a assistir o jornal, pelo menos. Ou as notícias locais ou as notícias nacionais, né? E conta pra gente, na sua casa você tem televisão aberta, tem TV a cabo, como é que é? Não, é a televisão normal, TV aberta, né, analógico, que tem toda essa programação que todo mundo já conhece. E aí, você aprova a programação ou não? Olha, eu aprovo parcialmente. Aos tempos atrás, a programação até chegou a melhorar. Mas a gente percebe que existe a falta, por exemplo, de um programa de entretenimento, documentários, né? Essas séries de melhor qualidade. Você acha que falta qualidade? Isso. Por quê? Porque, na verdade, tudo está acostumado, né? A gente já está acostumado com aqueles programas de sempre, aquelas piadas de sempre, não é? E a gente precisa de algum conhecimento, alguma cultura a mais, coisas que trazem mais a nova atualidade, algumas modernidades. Você chega a conhecer algum canal público? São pouco divulgados, eu acredito que deveriam ser melhor divulgados. Assisto muito pouco, principalmente quando alguns são temas que geram algum tipo de interesse para mim. Qual que você conhece? Tem a TV Justiça, a TV Câmara, Senado também, a gente chega a acompanhar algumas questões de votações importantes, discussões importantes que é de interesse da sociedade. Não acompanho a fundo, com frequência como outros canais, mas pelo menos um pouquinho a gente já conhece. Mas também não está contente com o que você quer? Não, com certeza. Por isso que hoje as TVs acabam tomando uma proporção muito grande, porque elas oferecem uma qualidade melhor na sua programação. Então hoje eles abaixam o preço para dar acesso a toda a população, por isso que cresceu bastante. Tá bom, então. Esse foi, então, o Thiago Gonzaga. Ele que é morador de Taguatinga, 24 anos, também não está contente nem um pouquinho, viu, Fabrício, com a programação da TV aberta. Pois é, né, Dini? É um caso comum e o Thiago, olha que parece que ele é um espectador atento, né? Ele busca outros tipos de programação, outras coisas diferentes, mas é uma opinião interessante que daqui a pouco a gente volta com você aí do centro de Brasília, justamente para continuar a debater esse assunto. Vou mandar aqueles abraços especiais para o pessoal que tem acompanhado sempre o Participação Popular. Um abraço muito especial para Elaine Rocha, de Sobradinho, Distrito Federal, que está fazendo aniversário. Parabéns, Elaine. Muito obrigado pela audiência, por estar com a gente sempre aí no Participação.
Um grande abraço para o Valdir Pereira Prates, de Aracruz, Espírito Santo. Kátia Regina Lemos Gonçalves da Silva, de Vila Velha, Espírito Santo. Que nome de princesa, hein, Kátia? Moacir Pinheiro, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sérgio Paulo Creque, de São Paulo, capital. Claudinei Floriano, de Ourinho, São Paulo. Paula Andréia Antônio, de Santo André, São Paulo. Paulista acompanhando muito aqui o Participação Popular, obrigado. A Sueli Horta da Silva, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E o Oswaldo Bock, de Londrina, Paraná. A todos, muito obrigado por estarem com a gente. Só para lembrar que hoje, finalmente, vai ter regalo aqui na TV Câmara, né? Só para mostrar aqui, a gente fez um... tá tudo espalhado, peraí que eu vou pegar. A gente fez um sorteio aqui com os nomes mais... das pessoas que mais contribuíram para o programa durante todo esse mês, né? Essa edição diária do Participação Popular. Caiu tudo no chão aqui, eu pego, não tem problema. E nós vamos sortear aqui mais para o final do programa o kit de 8 documentários, né? São 3 kits, a gente vai sortear para o pessoal que contribuiu mais durante todo esse mês de janeiro de 2012, né? Nós temos aqui, por exemplo, o documentário sobre o Enrico Bianco, né? Que foi uma espécie de um assistente ali, esteve presente na carreira de vários artistas, como o Monteiro Lobato, como o Drummond, né? Ele foi pintor aqui, tudo. Burle Marx, ele conviveu com esse pessoal todo, né? Uma pessoa muito, muito curiosa, né? Uma pessoa interessante, realmente vale a pena conhecer. O Corrente Cidadã também. Nós temos aqui um documentário sobre Abdias Nascimento, né? Uma luta aí de uma figura, né? contra o racismo e tudo mais. Brasília, Projeto Capital, né? Também a história da criação de Brasília, como foi, enfim, vários documentários aqui muito interessantes, com certeza você e sua família vão poder assistir, vão poder copiar, distribuir à vontade, mas a gente vai levar aqui com a caixinha e tudo para o pessoal que está sempre acompanhando Participação Popular. No final do programa, então, o sorteio desses kits de documentário. E vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Cíntia, começar com você. O que você assiste normalmente na televisão? O que você gosta? O que você odeia e por quê? Eu tenho televisão fechada, então eu posso dizer que eu escolho. Mas, eventualmente, gosto de dar uma sapeada. Eu sou a rainha do controle remoto. Eu gosto muito de documentários e jornais. Isso aí é, com certeza, mas por força da minha área de trabalho, eu vou acabar vertendo para documentários, jornais, coisas no gênero. Por incrível que pareça, gosto também de desenho animado, alguns que acho inteligentes, alguns filmes de desenho. Mas, de um modo geral, o que me interessa, eu gosto muito de programas de debate. E eu estava ouvindo ele falando ali, eu vejo hoje na TV fechada, aberta, eu gosto muito, sempre me fala o nome, daquele programa da Leda Nagli, que ela faz, como é? Sem censura. Sem censura. Eu acho aquele programa ali num modelo que, se ele tivesse um pouquinho, talvez, mais de qualidade de apresentação, de qualidade técnica, eu acho muito bom porque ela leva todos os tipos de convidado e ali, para quem quer se informar de uma maneira geral, eu aconselharia até. Mas, é como eu disse, eu assisto tudo. Tem horas que assisto programas que as pessoas atualmente execram e que eu também não gosto, mas assisto porque, para criticar, preciso ver, em alguns casos. Outros não, outros já desisti mesmo. Pode dar nome aos bois, se quiser. Eu não assisto Big Brother, já assisti. Assisti umas 2 ou 3 primeiras edições, achei que havia uma proposta original, que ia ser um pouco mais maliciosa, picante, tudo, mas que havia personagens interessantes naquele Big Brother. Gente mais culta, gente que... Hoje, você me desculpe falar, eu não vou usar a expressão que eu uso no meu dia a dia. Aquilo, para mim, é um bordel. Um bordel, e não é nem um bordel de luxo. Eu acho que é um lugar onde as pessoas já vão para fazer exibicionismo, agicar, já ficam para ter o voyeurismo, e não é no sentido de assistir, não. Assistir é uma coisa. Acho que esse negócio de dizer, mas as piores cenas acontecem para quem paga, mentira. Se você ligar por volta de 1h30, 2 horas e estiver sapeando, você vai ver cenas nas festas de gente rolando em grama, que, sinceramente, não precisava de pay-per-view, então. E aquilo ali está entrando num circuito normal. É censura? Eu não estou dizendo para tirar. Eu só estou dizendo que eu não assisto. E o meu critério é deixar de assistir. Porque não me acrescenta nada. Não porque é moral, imoral, amoral, é porque não me acrescenta nada. E, para mim, televisão é comunicação. Comunicação, se não transformar a realidade, não existe. Então, para mim, aquilo ali não existe. Eu tirei do meu universo. Já teve gente aqui mandando mensagens para a gente
do Participação Popular. O Jorge de Sena Amaral mandou um e-mail, ele é de Guanhães, Minas Gerais, em que ele faz justamente uma crítica assim, mais genérica, vamos dizer. Né? Hoje, em pleno século XXI, a mídia dá muita ênfase a muita futilidade, como o caso daquela garota que ficou famosa por causa de uma propaganda dizendo que ela tinha ido para o Canadá. E nós, telespectadores, ficamos doentes com tanta besteira que se vê na televisão brasileira. O que pode ser feito para inverter essa mediocridade? Já não está na hora do Ministério das Comunicações tomar providências? Passo essa pergunta, então, aqui para o Gésio Passos, que é do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Gésio, o que pode ser feito realmente? Assim? E também, é claro, muitas vezes, quando se fala mal da televisão, o Big Brother é o primeiro saco de pancada que aparece. Mas não é o único. Chico, qual é a situação atual, a seu ver, e o que pode ser feito para reverter isso? Então, Fabrício, o problema é estrutural da comunicação no país, né? O Ministério, até o próprio Ministério das Comunicações tem muito pouco que ele pode fazer nesse caso específico, né? Porque a legislação brasileira é muito ultrapassada. Apesar que ainda tem responsabilidade e deve responsabilizar as emissoras por violações de direitos humanos, violações de problemas éticos que acontecem dentro da programação como um todo, né? Mas hoje, né, a própria legislação impede que a sociedade também participe e tenha um olhar crítico sobre os meios de comunicação. Então você tem muito pouco espaço, né, para a participação do cidadão. O Congresso Nacional era para ter um conselho de comunicação previsto na Constituição e desde 2005 ele não é instalado porque a presidência do Congresso não chama os membros desse conselho, não convoca, né, não escolhe, né, porque são membros da sociedade civil que faz parte desse conselho. Então, assim, a gente tem um problema de discutir a comunicação no país, que nem é interesse hoje das grandes emissoras. As emissoras não querem discutir a comunicação, a estrutura de comunicação, os veículos de comunicação, né? Então, a gente vê que os canais de televisão, de rádio, que apesar de serem concessões públicas, que são concessões do povo, da nação, gerido pelo Estado, pelos governos, e são concedidos para iniciativa privada, não assume as suas finalidades previstas na Constituição Federal, né, que é a finalidade educativa, artística, cultural e informativa. Então você vê que os meios são utilizados para a sua finalidade mínima, que é a finalidade de ganhar recursos para os emissores. Então é uma guerra concreta de audiências, e quem sai perdendo é só o telespectador que não tem maneiras de exigir uma melhor programação na televisão brasileira, infelizmente. E essa discussão, na verdade, ela sempre acaba sendo muito mais profunda do que a gente imagina, né? Vamos dar mais um pulinho ao centro de Brasília com a Dini Moraes. Parece que tem algumas pessoas interessadas em falar com a gente, né, Dini? Quem vai falar com a gente agora, Fabrício, é a Juliana Gomes Costa. Ela que tem 22 anos, é moradora do Recanto das Emas, uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Juliana, você gosta de assistir televisão? Sim, gosto. Isso faz parte da tua rotina? Quanto que faz parte? Quanto você assiste? Bem, normalmente eu assisto mais no período da noite. Durante o dia, aquela correria de trabalho, faculdade. Então, normalmente chego em casa, já está passando aquele telejornal, normalmente que eu mais assisto. E nos finais de semana, né? Aquela programação mais de entretenimento, programas da tarde, Fantástico. Mas basicamente isso, é a minha programação de TV. E você aprova essa programação? Você gosta do que você vê na televisão? E às vezes eu acho que falta um pouco de entretenimento mais adulto, né? Porque eu acho que está muito poluído com esses reality shows que para mim não acrescentam em nada. Enfim, às vezes também considero que nas novelas, por exemplo, elas não estão respeitando tanto o horário infantil. A gente vê muita coisa que eu não acho apropriada para o horário, muito livre, assim, e não acrescenta nada à infância também. Já que você falou dessa questão do horário que você acha que não é apropriado, você acha que deveria ser feita uma orientação mais rígida nessa questão de classificação de programas conforme o horário e conforme a idade do público, indicação? Sim, com certeza. Acho que isso deveria ser mais determinado, né? O horário que sabemos que temos mais crianças em casa, evitar colocar tantas coisas assim, pornográficas, por exemplo, né? Também nessa época de férias, a programação devia ser mais especializada, uma vez que as crianças estão passando mais tempo em casa do que o habitual. Enfim. E você tem uma filhinha de 2 anos. Para programação infantil, ela consegue? Você acha que a programação voltada para crianças é boa?
Mas, assim, no período da manhã, como assim, eu não tenho TV a cabo e minha TV é aberta mesmo, eu considero que sim, te dá para ela aproveitar bastante o tempo. Já no período mais da tarde, por exemplo, às vezes eu preciso colocar algum filminho, alguma coisa diferenciada para ela, já para entretê-la. Porque aí já não dá mais. Não, já não acho uma programação muito legal. E tem que ter alguma, na sua opinião, tem alguma solução para a TV aberta? Ou você acha que tem alguma coisa para melhorar? Eu só acredito que deveria ser mais, ter um cronograma melhor, realmente. Saber diferenciar os horários em que tem mais público criança, o horário que tem mais o público dona de casa, o horário que tem mais o público jovem. Enfim, saber diferenciar esse horário, para não tantos programas assim que não acrescentam na vida de cada um. Beleza, então. Essa foi a Juliana Gomes Costa. Fabrício, ela que tem 22 anos, mãe de uma menininha de 2 anos e é moradora do Recanto das Emas. Acho que vale a gente acrescentar que essa questão da classificação dos programas e do horário que ela falou, já existe, é feita pelo Ministério da Justiça, é chamado de classificação indicativa, certo? E isso, inclusive, está sendo avaliado pelo Supremo Tribunal Federal e pode até perder a sua validade conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, Fabrício. Verdade, Gini. Já teve 4 votos contra, né, a classificação indicativa, né? Você me corrija se eu estiver errado. Na verdade, eles estão avaliando a multa para as televisões, para as emissoras que não estão cumprindo a classificação indicativa dos programas. Não estão colocando o programa no ar, né? No horário. Na prática, se por acaso essa multa cair, quem é que pode respeitar a classificação indicativa se não tiver multa, né? Pois é, né? O que foi, Jéssica? Não, Fabrício, só destacar a importância de um depoimento, né, da Juliana, que foi falado agora, porque os ministros também vejam isso, né? O pedido da classificação indicativa de derrubada veio do PTB, que é um partido da Câmara, mas está apoiada, a própria defesa foi apoiada pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, né? Então, a iniciativa das emissoras para acabar com esse único instrumento que a gente existe, que nem está previsto na legislação da comunicação, estava previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que prevê horários, faixas etárias e conteúdos específicos para a proteção da criança e do adolescente. Então, as emissoras elas não estão respeitando nem o direito das famílias proteger suas crianças, já porque nem todos os pais conseguem ficar o dia inteiro na televisão e não tem outro mecanismo de controlar. Às vezes, uma família que não tem condições de ter alguém olhando as suas crianças, possivelmente vai deixar as crianças na frente da televisão, tem que trabalhar. Então, isso é fundamental. A gente conseguir que a sociedade se manifeste, só concluir, se manifeste, mostrando a importância desse instrumento, que tem no mundo inteiro, é democrático no mundo inteiro. A classificação indicativa existe em vários países da Europa, na América Latina também existe. E isso tem que ser olhado como uma maneira de... As próprias emissoras que dizem, né? Elas declaram... Eu tenho um medo aí, Fabrício, assim, porque ele falou uma coisa certa. O que a gente esbarra sempre, que a gente vê, é que quando você tenta fazer alguma coisa nesse sentido, ou a sociedade tenta apoiar, tem uma turma que diz assim, censura, isso é censura. Alto lá. Censurar é uma coisa. Classificar e dizer aos pais, o horário melhor para isso ou aquilo é este. Agora, você decide se o seu filho vai ver ou não vai ver. Aí é outra coisa. Você dá a liberdade para a pessoa dizer, meu filho vê ou não vê. Você dá um alerta, mas você não está censurando. E é o que acontece. Acaba não tendo esse classificativo por isso. É porque muita gente fala, é censura, e aí fica a turma deixa disso, porque é politicamente correto dizer que nada é censurado. Porque aí entra também outro lado, que gente que censura demais com histórias de religiosidade, moralidade, e aí fica uma briga entre 2 pontos de vista, e quem perde... Assim, a gente tem que fazer essa distinção, né? Regulação não é censura. Não é mesmo. E as concessões são concessões públicas do Estado. Isso é o dever do Estado fazer isso. É uma coisa que é importante esclarecer, né, Gésio? Que não é o mesmo para a imprensa escrita, mas rádio e televisão no Brasil são concessões públicas, né? Da mesma forma que as empresas de transporte coletivo, né, que podem atuar, a empresa aérea, enfim... Tem que seguir alguns critérios de qualidade, né? E regras, E o que acontece, Gésio? Você que acompanha isso, acontece realmente algum tipo de punição? Alguma vez alguma emissora dessa realmente foi multada? O Ministério foi levar a cabo realmente o que está na lei ou não? Sinceramente, eu não tenho notícias disso. Então, se a gente vê até o ministro pediu as fitas, né? O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, agora pediu as fitas do caso do Big Brother, né? Do suposto estupro. Né? Pediu as fitas, mas, de fato, ele não tem mecanismos concretos de punição, né? Primeiro que as coisas não são transparentes, né? A sociedade não tem acesso ao contrato que as emissoras têm com o Estado para exercer
esse serviço, que é um serviço público. Né? A lei brasileira também não é clara em relação a isso. A brasileira não é. Então, e é Ainda isso. piora Falta. isso. Por isso que a gente da sociedade civil, né, é importante a gente falar, a gente está lutando por uma nova lei dos meios de comunicação. Né? A sociedade fez uma plataforma com 20 pontos. Só queria divulgar para depois as pessoas acessarem e entrarem na internet, que é o www.comunicaçãodemocrática.org.br. Comunicaçãodemocrática.org. Sem o C cedilha e sem o... Sem o tio. Sem Do o jeito tio. que é o participação Ele popular. fala rápido. Comunicaçãodemocrática.org.br, que a gente apresenta 20 propostas fundamentais para a gente mudar esse cenário no país. Né? A gente a população poder dizer o que ela quer para a televisão, para a rádio, né, que tem uma influência muito grande da população. Né? A gente sabe que a maioria da população tem a televisão e não tem uma geladeira. Né? E mesmo dentro das TVs abertas, né, que hoje já chega a 20% da população brasileira, né, o acesso da TV por assinatura, teve uma pesquisa agora recente que mais de 60% da audiência da TV aberta dos canais fechada é dos canais abertos. Então, mesmo com as pessoas terem uma gama de canais, lá os 100 canais para assistir, concentra-se a audiência dentro dos canais abertos. Então, você vê pela tradição e pela própria influência desses veículos, a população poderia ter acesso, né? Isso é importante destacar. Eu só queria acrescentar o seguinte, eu sei que você tem que falar aí. E lembrar que não é só sexo, hein? É violência, é uma série de coisas que a gente para muito com sexo, né? Às 9 horas da noite tem um sujeito lá virando uma mulher de costas numa mesa de cozinha e mandando às vezes que é pior que o Big Brother. É muito pior. Então, mas é um filme americano, ele comprou. Então, lembrar só disso também. Mas tem a violência, que muitas vezes você está vendo um filme que o cara tira o olho do outro e tal, e o garotinho tá ali na tela, assim, vidrado. Isso aí vendo também. aquilo tudo, né? Não. O Adriano Zucati, ele não disse de onde mandou um e-mail pra gente, eu presumo que seja do interior de Santa Catarina, pelo número do telefone, mas eu não consigo realmente dizer de qual cidade é. Ele diz que existe uma dominação na televisão brasileira em função de indicar tendências de consumo e comportamento que deixem a nação sem um rumo moral. Essa dominação existe, eu gostaria que comentassem. É uma forma de uma ação, né, como ele diz aqui, a ação dos grupos de tentarem manter a população gastando e pensando no que eles querem. Eu pergunto aqui, Gésio, e pergunto também para você, Cíntia, que é da área de comunicação, pergunto para os dois, então, se isso não é ligado ao modelo de criação da televisão brasileira, que é diferente do modelo europeu e é mais próximo ao do americano. Qual seja, que as redes americanas se formaram por recursos próprios e grandes anunciantes patrocinando os programas. E a TV europeia criou imposto da televisão, as emissoras eram públicas, né, e se financiavam com imposto específico. Isso tem alguma relação na visão de vocês? Vocês acham que isso tem a ver com essas características atuais da televisão brasileira? Como disse o Adriano, essa questão de moldar o jeito de pensar e o jeito de consumir? Com certeza. E essa ideia do incentivo ao consumo, né, atinge principalmente o público infantil. Né? Tem uma discussão dentro da sociedade, até próprio aqui dentro do parlamento, né, projetos que visam regular a proibição, na verdade, proibir a publicidade dirigida às crianças. Né? Porque as crianças não teriam não têm senso crítico para saber o que ela pode e o que não pode consumir, além de incentivar um consumo deliberado da população. Então, assim, em vários países, repito, isso é comum em vários países do mundo, não estão afetando a liberdade de expressão de ninguém, né? Isso é uma regulação para a proteção da criança e do adolescente, né? Então, assim, as propagandas, principalmente na Europa, ela é voltada para os pais, a propaganda de produtos infantis. E é isso, tem muita discussão aqui na casa sobre isso, né? E há um lobby empresarial tão grande que eu vim numa audiência pública aqui no ano passado para discutir exatamente esse tema, né, na Câmara dos Deputados, e um argumento deles é que a sociedade, ao propor isso, alguns parlamentares propôs, estava indo contra a liberdade de expressão comercial, inventando conceitos que não existem. Não existe liberdade de expressão comercial, é liberdade de expressão, é do indivíduo, é da sociedade, é do interesse difuso, coletivo. Então, assim, o problema é como enfrentar esse grande lobby, igual você falou. As emissoras, elas foram constituídas majoritariamente por iniciativas privadas, né? Uhum. Temos poucos canais públicos, infelizmente, no país. Acho que agora a gente está numa linha de reforçar o sistema público de comunicação. E essas emissoras dependem do comercial, mas tem uma limitação, que está previsto constitucionalmente, que é tanto a proteção da criança e do adolescente e a finalidade das concessões. Artigo 221 da Constituição, quem quiser conferir. Mas eu acho que também estamos linearizando aqui.
Diga-se. Veja só, a partir do momento em que eu vejo televisão, tem outros fatores que estão incluídos aí. Qual é meu grau de escolaridade? Qual é meu grau de compreensão? Eu hoje não me deixo mais influenciar por televisão. Segundo, porque sou a criança? A criança não compra. É o pai da criança que compra. Então, você está dizendo aí que um pai não tem suficientemente diálogo... criança. Não, com licença. É domínio ou diálogo, seja o que for, com o seu filho, que um filho diz, papai, eu quero, e ele diga... Filho, eu vou dar porque você está me perturbando e eu tenho que te dar logo. Um filho não compra. Agora eu vejo, muito pior, eu vejo adultos que não enxergam que ele também compra o tênis que a televisão está falando. Ele compra a gravata, ele toma o uísque que a televisão está dizendo porque dá status. E isso não é só na televisão que acontece. Na vida em geral, a gente vive uma sociedade de aparências. A gente sabe disso, é o magro, é o que tem bom status, é o que veste uma boa roupa. O sujeito vai sair com a menina, ela olha e vê se o carro dele é bom. Não é bom esse cara aí, não sei se eu quero sair com ele. Isso é tudo uma coisa por trás, é social. Eu só tenho um pouco de medo, e eu concordando com você que essa questão da criança ser protegida, nossa, criança protegida sempre. Mas eu só tenho um pouco de medo quando a palavra, como disse o colega, desculpe o rapaz aí, moral entra no meio. O meu sentido moral de compreensão das coisas é meu e único. Ele é regido pela minha formação, pela minha religião ou não, pela minha história de vida ou não, pelo que eu adquiri, pelas pessoas com quem... Enfim, por uma série de coisas. E essa coisa de um lado, a televisão querer julgar todo um aspecto moral em cima de mim, do que eles pensam, eu não gosto. Mas eu também não gosto que, de outro lado, venha alguém dizer que sabe o que é melhor também em aspecto moral para a sociedade. E o Estado tem muito essa tendência. Exatamente, tem. Essa mania também do Estado de Legislador querer dominar também, né? e que, se deixar, ele domina tanto quanto os meios de comunicação. São os dois lados que têm que ser ponderados. Para mim, o que está faltando é moderação e ponderação. Agora, aspecto moral, eu acho que a gente não devia entrar nessa questão assim de... Por uma questão moral, eu não vou comprar o que está lá? E se for bom? Vamos dar um pulinho lá no centro de Brasília. A Dini Moraes está chamando a gente. Dini? Fabrício, quem vai conversar com a gente agora é o Adílio Gomes Soares, ele que é morador de Ceilândia e tem 65 anos. Adílio, como é que você assiste televisão na sua casa? Você assiste bastante? Não, assisto pouquíssima televisão e seleciono o que eu gosto de assistir. Apesar de ser irrisório que a televisão apresenta em termos de variedade, né? Você tem TV aberta, TV a cabo? Eu tenho TV a cabo em casa e tenho a TV pela parabólica. Pela parabólica. Bom, Fabrício, então dá pra ver que o Adílio ele tem uma variedade bem maior do que as outras pessoas que a gente conversou anteriormente. Por ter essa variedade maior, o senhor acha que o senhor está tendo uma televisão de maior qualidade? Não, se você selecionar, né, você tem uma televisão boa. O problema é você saber que horas e quando que a televisão apresenta um programa bom, né? Porque o que a gente vê no geral é baixaria. Eu acabei de falar aqui sobre o espiar, né? Isso é uma coisa antiga. Isso os portugueses trouxeram no Brasil, aquele negócio de ficar curiando, ficar atrás da janela para saber o que acontece no outro lado da parede, ou na rua, ou na intimidade de um lar. Então, parece que isso aí voltou de uma forma mais contundente com a televisão. Que a baixaria na televisão brasileira é uma coisa horrorosa. Eu não sei como é que tem gente que paga, e tem algumas pessoas que trabalham na televisão que ganham, por exemplo, 60 mil reais por mês para fazer uma televisão que não merecia meia hora de apresentação. E os canais no geral, o senhor aprova a programação dos canais, por exemplo, da parabólica? Tem bastante variedade ou não? Não, eu acho que tem variedade, porque tem televisão demais no Brasil. Hoje a televisão, por exemplo, televisão em Brasília e rádio em Brasília, não tem necessidade de existir esse número tão grande de televisão. Agora tem programas bons, né? Você tem que procurar. Por exemplo, televisão no domingo é péssima. E dia de semana à tarde é horrível. É só baixaria. É só o cara comentando que o fulano e a Beltrana anda com o ciclano, não sei o que e tal. Mas tem, por exemplo, tem na TV Senado, tem programas bons. TV Câmara tem programas bons, né? E as televisões assim que têm maior alcance no Brasil, eles não veem a regionalização das coisas, né? Por exemplo, o que é bom aqui para Brasília, nem sempre é bom para quem mora em Manaus ou no Rio Grande do Norte ou no sul do Brasil. Então
O senhor estava falando da questão citou algumas TVs públicas, a TV Senado e a TV Câmara. O senhor acha que essas televisões públicas, TV Brasil, TV Legislativa, as TVs legislativas ou até a TV Justiça, elas se colocam como uma alternativa à programação comercial ou acha que não, que tem seus momentos? Não, eu acho que, por exemplo, a TV Câmara ou a TV Senado, elas falam especificamente sobre política. Então, se eu gosto de política, eu vou ligar na televisão, vou me satisfazer. Né? Eu não gosto de política. Quer dizer, não gosto não. A gente, ao acordar, já está fazendo política, né? É da natureza humana. Mas eu acho que as televisões já são específicas. Por exemplo, tem programa na TV Câmara, por exemplo, no domingo, que sempre tem uma apresentação de orquestra sinfônica, tem esclarecimentos sobre obras, pinturas, arte em geral, né? Para quem gosta, tem uma boa programação. Agora, para o cotidiano, para o dia a dia, né, o mesmismo e não tem né, eles não tem parece que estão desnorteados. O importante é dar ibope, o importante é fazer as pessoas assistirem a preço de quê? Agora, o senhor falou da programação de domingo, que o senhor não gosta, que acha horrorosa. O que o senhor faz no domingo, então? Domingo de manhã, eu assisto o melhor programa que tem na televisão no Brasil, que é Globo Rural. E depois desse programa, eu assisto Rolando Boldrin na TV Cultura, na TV Cultura do Paraná. Né? E é só, porque não tem o que assistir. Só tem a baboseira do sempre, o mesmismo de sempre, as coisas de 100 anos atrás, né, que a televisão era movida a lenha. Então não tem. Beleza, então. Esse foi o Adílio Gomes Soares, a opinião aí crítica, né, Fabrício? Ele tem TV a cabo, mas mesmo assim a avaliação dele não é muito boa, não. Gente, interessante aí. Dá pra ver também que o seu Adílio vê televisão, assiste mesmo, realmente tem opinião formada sobre isso. Muito obrigado aí a ele, você por ter trazido essas opiniões bastante interessantes. Estão chegando alguns comentários aqui. A dona Dirce Pelágio, de Saquarema, Rio de Janeiro, espectadora assídua do Participação Popular, comenta: a qualidade da TV brasileira é muito ruim, quase todos os canais são repassados para igrejas evangélicas em horários diferenciados. Existe um programa chamado Chamar e Ganhar, que já teve vários nomes e é um absurdo, chega a ser ridículo. Tenho curiosidade de saber qual é a exigência para ter um canal de televisão. Creio que, como tudo no Brasil, é moda boi, cada um faz o que quer. Disse Pelágio aí, mandou ver aqui pra gente, né? O Luiz Cláudio Cunha Souza, Rio de Janeiro, capital. Por que retiraram os canais abertos gratuitos com maior audiência de debate político da sua grade de programação? Como é possível um cidadão votar com consciência sem que possa conhecer seus candidatos e partidos? Luiz Cláudio Cunha Souza, Rio de Janeiro, capital. Vou perguntar aqui para a Cíntia. Cíntia, você que tem essa mente aberta assim, e tenta fazer o balanço dos dois lados, queria fazer uma pergunta meio complicada. Você acha que o problema é simplesmente a falta de oferta de programas que, a nosso ver, são de qualidade? Porque será que, se esses programas fossem oferecidos, eu acho que alguns são, a gente não pode generalizar que tudo da TV brasileira é ruim, será que as pessoas não continuariam assistindo mais do mesmo, da mesmice, como disse o seu Adílio, por algum outro motivo? Você me fez a melhor pergunta do mundo. Para mim não é nada complicado. Essa é a minha opinião há muito tempo. Eu acho que nós somos muito metidos, somos uma elite intelectual, muitas vezes, que consideramos, que sabemos o que é bom para todo o povo. É aquela história do Michel Teló ou não Michel Teló, delícia, delícia. Sim, daí, pegou, ele está ganhando dinheiro, é uma música gostosa de dançar. Ai, se eu te pego. A letra, e tá aí. A letra pode ser aquela coisa horrível, mas é uma delícia o ritmo. Eu acho que o brasileiro, ele está muito se policiando em função de uma elite que diz para ele assim, Michel Teló não, música sertaneja não, que é isso? Eu acho assim, a gente tem que ver que se existem espectadores para esse tipo de programa, então temos que ver lá na fonte. Por que é que tem espectadores para programas como Big Brother, como
o Ratinho fazia aquelas coisas. Eu quero entender por que as pessoas culpam e acham que elas têm o poder de simplesmente chegar e dizer, não, você não vai mais ver, você vai ver cultura, você vai ouvir... Filarmônica de Londres. Eu agora. cresci ouvindo ópera, Cavalaria Rusticana. Ótimo, outro sertanejo também. Toquei 7 anos de piano clássico, danço com Michel Teló. Não tem o menor problema, eu não sou uma pessoa restritiva. Agora, acho que restringir os outros e dizer aos outros o que os outros têm que gostar é muito chato. O que eu vejo aí, minha preocupação com a televisão é baixaria no sentido, sim, de o que está sendo passado por uma criança num horário, concordo com a classificação. A falta de opção, sim, para você ver também se o sujeito realmente assiste aquilo porque ele gosta ou ele assistia por falta de opção. A gente não sabe, ninguém nunca fez uma pesquisa séria. Eu acho que ia ter uma surpresa aí, viu? Eu acho que muita gente gosta porque gosta de ver aquele netinho dar um dia de princesa para aquela menina e as meninas ficam felizes. E a gente esquece que a população brasileira não é uma elite intelectual, não é uma elite econômica da qual nós podemos dizer até que fazemos parte. Tem gente que aquilo ali passa 14 horas num emprego, às vezes, de segurança, ou 14 horas num emprego lavando, passando, e quer chegar em casa e ver a sua novela, sim, em que a moça beija na boca, em que a mulher é exagerada, em que ela mata o sujeito só de derrubar de uma escada. E ela acha o máximo. Vamos respeitar. Respeitar, porque se a gente não dá condição para o povo brasileiro na fonte de educação, de abrir, a gente quer depois chegar lá na frente e só cercear. Peraí, gente, calma, isso não é uma ditadura. Faça a mesma pergunta para o Gésio aqui, Gésio. Eu só acho importante destacar isso também, assim, que o bom, o de qualidade, não quer dizer que é o erudito, né? A cultura popular também é boa, mas a gente sofre com isso dentro da programação da televisão brasileira, que é uma programação centrada em 2 eixos, Rio e São Paulo, infelizmente, em que a cultura popular ela é vista só a partir desses eixos. A gente tem um problema desse, da população se identificar dentro das emissoras. Qual que é o papel do... Mas será que a população efetivamente busca isso, Gésio? Essa é a dúvida que eu tenho. Porque às vezes a gente vê que você pode fazer uma oferta de um determinado programa, numa programação regional, e mesmo assim a pessoa não dá valor. A questão não é buscar, é se enxergar. A gente teve um caso concreto, né, numa televisão lá do Ceará, uma televisão comercial, que criou um canal HF promovendo a cultura local e por acordos econômicos, já que ela era afiliada da Rede Globo, a Rede Globo proibiu ela de manter esse canal no ar, que era o canal que valorizava a cultura nordestina naquele momento. Tinha Ibope. Foi feito mesmo? Foi executado, isso está em história. Foi um programa que tinha um conceito estético, um conceito técnico valorizado e que tinha uma grande audiência. Então, se a gente tem casos concretos que a população quer ter acesso. A legislação, a Constituição prevê uma regionalização do conteúdo, que não é executada hoje. Né? Não tem mecanismos que você garanta essa regionalização. Apesar de ter um projeto na Câmara há mais de 20 anos andando, está no Senado hoje. O controle existe, sim, por parte das TVs. Concordo com você. Mas... Então, a gente tem isso, assim. A gente tem, assim, eu concordo. Não é só o erudito que é o bom. Existem ficções que são boas. A gente questiona muito como, às vezes, as obras de ficção, os próprios informativos das emissoras utilizam deste espaço para promover a discriminação, o preconceito. Dentro de uma novela, qual que é o papel? Dentro da novela, qual que é o papel da população negra dentro de uma novela? A população negra lá sempre é ou empregada doméstica, ou copeira, em raríssimas exceções. A gente tem visto até que o negro já evoluiu muito dentro das novelas. Não, então, mas veja os gordos, os deficientes, claro, tudo uma pessoa isso. vesga. Os meios de comunicação não podem ter esse papel de reproduzir os preconceitos sociais. E aí a gente, dentro da sociedade civil, com a bandeira histórica, a gente também defende que na escola a gente discute os meios de comunicação. Dentro das nossas propostas, 20 pontos tem lá um propósito que é educação para a mídia. Que as crianças, que a população consiga sentar na frente da televisão e consiga discutir a partir de vários conceitos, vários autores, sim, uma forma crítica, o que é qualidade ou não. Discutir que a televisão está inserida na vida, no cotidiano do brasileiro, como o próprio telespectador mandou um e-mail falando como é que ele vai ter acesso, ele não tem acesso a algumas informações, como é feito, como surge a televisão no Brasil. Até constituinte, as emissoras foram dadas como trocas políticas. Né? A gente sabe que a maior parte das emissoras brasileiras são controladas por políticos. E presentes, infelizmente, até nessa casa. E a gente está, até a Voz até está com uma ação... Agora seja oficialmente proibido? Está com uma ação, em companhia com o pessoal, no Supremo, para proibir
né, essas concessões de rádio e TV para políticos. Hoje tem algum controle maior nas estações comerciais, que são realizadas através de licitações. Então, assim, quem dá mais dinheiro ganha. Assim, a gente acha que não é esse critério, seria o ideal, por ser concessões públicas. Mas, enquanto a partir deles utilizam, apesar das comerciais acontecer a licitação, os veículos comunitários, as rádios comunitárias e as TVs educativas foram usados como troca política. Então, continua essa troca política durante todos esses governos que teve até hoje, né, com as TVs educativas dadas para concessões para fundações de políticos, com as TVs comunitárias dadas para grupos políticos, não para a verdadeira comunidade. Então, assim, a gente tem que ter mecanismos de transparência, né, isso que a gente Qualquer monopólio é ruim. defende, Monopólio Vou interromper aqui rapidinho, né? Só um breve comentário, ainda bem que nessas inclusões aí não tiraram os narigudos da TV brasileira, né? Ainda tem muito narigudo. Muita gente ligando para pro Participação Popular. Ligue também, 0800 619 619, ligação gratuita. Mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br e pelo Twitter você pode mandar uma mensagem mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Já tem algumas perguntas aqui, mas agora a gente tem no telefone o deputado Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal. É isso mesmo? Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, sim. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Participação Popular. E o senhor foi convidado a falar desse tema com a gente, deputado, porque o senhor promoveu uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública, exatamente em dezembro, sobre controle da programação de televisão, não foi isso? É verdade. É um requerimento meu que eu propus à Comissão de Segurança Pública. E qual é a ideia do senhor que deve existir de controle de programação? O senhor propõe a regulamentação, por exemplo, do artigo 221 da Constituição, né? E como seria esse controle, essa regulamentação? Há muito tempo que o Brasil espera o novo marco regulatório das comunicações. E, lamentavelmente, isso vem sendo empurrado para os anos abaixo e não tem tido uma solução. Eu propus, então, essa audiência pública, que foi muito produtiva, tivemos a presença de profissionais, para fomentar o debate. Eu, inclusive, quero parabenizar a TV e a Rádio Câmara por esse debate, parabenizar os dois debatedores que estão aí, excelentes debatedores, todos aqueles que participaram, com a participação popular, que eu entendo o seguinte, eu fiz essa audiência pública, promovi essa audiência pública, e confesso a você que eu não saí de lá totalmente satisfeito, ou com uma resposta. O problema todo nosso é a questão da resposta. Como é que nós vamos responder à sociedade e proteger a criança e o adolescente? Essa deve ser a nossa maior preocupação com a programação da televisão brasileira. Os dois debatedores aí já fizeram o diagnóstico da problemática que nós temos hoje com a programação da televisão brasileira. Agora, como é que nós vamos proteger a criança e o adolescente? Ora, o Supremo Tribunal Federal já veio respondendo agora, nesse julgamento desta ação que o PTB que propôs, buscando a inconstitucionalidade de um artigo do ECA, o Supremo Tribunal Federal está dizendo o seguinte, o Estado não tem que se meter nisto. Isso é liberdade de expressão. Ora, liberdade de expressão é um preceito constitucional, é um direito constitucional. Agora, nós temos que entender que a criança e o adolescente também têm o seu direito constitucional. Não está nem acima nem abaixo do direito da liberdade de expressão. Então eu entendo o seguinte, os debates precisam crescer nessa nação. Nós precisamos entender que a criança e o adolescente precisam serem protegidos pelo Estado. Ora, se o pai ou a mãe que deveria dar a educação para o filho e proteger, muitas vezes ele não está dentro de casa. Muitas vezes a sociedade moderna hoje exige que o pai e a mãe saem para o trabalho. E muitas vezes a criança e o adolescente, ela está exposta a esse tipo de programação que já foi colocado aí por vocês, que são realmente uma programação muito prejudicial. Nós temos exemplos, por exemplo, de violência que já cresceram no Brasil por conta de programação de televisão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em Brasília, por exemplo, nunca se ouviu falar de arrombamento de caixa eletrônico. Bastou a televisão brasileira, a televisão aberta, comercial, explorar isso de forma exagerada nos programas aí de policiais, ensinando inclusive como é que coloca a dinamite para explodir, onde é que comprava dinamite, qual tipo de dinamite. Sabe o que aconteceu? Começou em Brasília a ter explosão de caixas eletrônicos. Aí está uma indicação de que a programação da televisão brasileira precisa ser fiscalizada. Eu não diria
controlada. Exatamente, eu acho que nós vivemos hoje sob o susto do monstro da ditadura e da censura. Agora, quando se fala em fiscalizar, já começam a dizer o seguinte: não, isso é censura, é censura. Deputado, agora um outro assunto que muitos espectadores que estão ligando para a gente aqui no 0800 estão falando, o Gésio também já mencionou essa questão aqui, vou até ler aqui uma ligação do Pedro Berticelli, né, que ele fala: eu gostaria de dizer que hoje os programas evangélicos tomaram conta da TV brasileira só para tomar o dinheiro das pessoas. Muitas pessoas estão falando aqui da questão das concessões e da venda, principalmente para programas evangélicos, de espaços nas emissoras que conseguiram as concessões para outros fins. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse mecanismo de concessão, porque a gente que é aqui da Câmara, a gente sabe como é que são votadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia as concessões de rádio e televisão. Faz aquele bolão e vota logo tudo numa vez, votação em globo. Existe alguma proposta, algo em discussão aí para mudar isso, para tornar os critérios mais severos para essa concessão de rádio e televisão e para essa questão, impedir um pouco essa questão de terceirização da concessão, de uma sublocação ali da concessão, que é o espaço de rádio e TV? Nós temos essa problemática. Agora o Ministério das Comunicações baixou uma portaria, inclusive disciplinando isso. Acho que foi muito feliz o ministro, porque ele colocou algumas restrições ali a mais do que existia. Agora, essa é uma problemática que nós vamos viver num Estado capitalista. A concessão é do Estado, mas quando se abre uma licitação, leva quem paga mais. E, lamentavelmente, muitas vezes é um grupo muito forte de um capital que muitas vezes tem até dinheiro de fora, aí que nós precisamos do novo marco regulatório, exatamente para disciplinar o artigo 222 da Constituição Federal, que trata sobre esse assunto do dinheiro estrangeiro aqui para as comunicações. Então eu entendo que é uma problemática. Agora, programação evangélica na televisão. Eu acho, essa é a minha opinião, que esses programas evangélicos, eles não causam prejuízo o tanto quanto causa muitas programações da televisão brasileira. Oxalá se nós tivéssemos na televisão brasileira o horário preenchido por programas religiosos, educativos, programas que realmente traz a construção da moral, da moralidade e da ética, e privilegia a ética da sociedade. Embora nós temos uma sociedade plural, a sociedade é plural. Então nós vamos ter só programação evangélica. Agora, programação religiosa na programação brasileira não é o problema. Com certeza não é o problema. Agora, vender horários, nós vivemos num Estado capitalista. O absurdo que eu vejo, o maior absurdo que eu vejo não é nem esse, não. A concessão é do Estado. E quando o Estado quer fazer uma propaganda na televisão brasileira, ele tem que pagar. Esse é que é o absurdo. Esse é que é o absurdo. Tira-se o dinheiro público das televisões abertas comerciais para ver se elas sobrevivem. Elas não vão sobreviver. Quando o Estado quer fazer propaganda, ele tem que pagar. Aliás, até o programa eleitoral chamado gratuito, ele é pago pelo Estado. Pois é. Porque tem um subsídio. Então esse é que é o absurdo. Veja bem, é bom divulgar quanto que o Estado gasta por ano para divulgar as suas ações. Deputado Ronaldo Fonseca, do PRDF, nós já estamos com um probleminha de tempo, infelizmente não vai dar para a gente esticar a conversa, mas eu queria agradecer ao senhor por ter estado com a gente aqui no Participação Popular mais uma vez, deputado. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabenizo vocês, parabenizo os debatedores que aí estão. E vamos aumentar esse debate. Quanto mais falarmos sobre isso é melhor. Quem sabe a gente encontra um caminho. Maravilha, muito obrigado, deputado. Vamos ao centro de Brasília. Dini Moraes, tem mais alguém aí? Mais uma participação popular para a gente, Dini? Na verdade, Fabrício, eu tenho participações no plural, tenho duas pessoas que vão conversar com a gente aqui e são de gerações bem diferentes. Eu vou começar pela Denise Reis, ela que está com a mãe aqui, a Ruth Reis, só que a Ruth é atafônica e não vai poder falar pra gente, então a visão da geração dela. Mas a Denise, que tem 44 anos e é moradora do Cruzeiro, uma região administrativa aqui do Distrito Federal, vai dar pra gente a opinião sobre a televisão brasileira. Ruth, você gosta da programação da televisão? Olha, eu não gosto da programação de televisão porque hoje em dia está por demais apelativa e pouco educacional e pouco se respeita a família. E o que você está fazendo? Você está parando de assistir televisão? O que você faz quando começa um programa ruim?
ou eu mudo de canal ou eu desligo, né, a televisão, porque tais conteúdos eu não admito que entrem na minha casa. Conteúdos apelativos sexuais, né? E você tem TV a cabo. O que, na sua opinião, falta na televisão para as pessoas assistirem? Falta canais e programas educacionais como, por exemplo, um Globo Rural, um Globo Ecologia, um Globo Mar, em horário comercial, para que as crianças, os estudantes, até mesmo quem vai fazer concurso, veja, né? E nesses horários comerciais, o que mais se vê são programas ou de violência, ou de apelo sexual, ou então de explorando a pobreza do povo brasileiro. Tá certo. Essa foi a Denise Reis, ela que é moradora aqui do Cruzeiro, uma parte da região central do Distrito Federal. E aqui do meu outro lado, Fabrício, eu tenho a Nicole Aragão Guedes, ela tem 12 aninhos e é moradora de Taguatinga. Nicole, conta pra gente o que você gosta de assistir na televisão. Sua mãe deixa você assistir tudo? Deixa. Ela deixa eu assistir SBT, deixa eu assistir... Big Brother, por exemplo? Novela. Novela, só não Fina Estampa. Fina Estampa ela não deixa eu assistir. E o que você mais gosta de assistir na televisão? Eu gosto de assistir programas no SBT. Desenho? Desenho. Eu não gosto muito dessas notícias que passam no jornal, por exemplo, Jornal da Globo, no DFTV. Notícias ruins eu saio direto. Então tá bom. Gente, essa foi então, a gente tá com um probleminha de tempo, né? Essa foi a visão então de uma criança, 12 anos, a Nicole Aragão Guedes, aqui do centro de Brasília, Fabrício. A gente se vê na sexta-feira agora, né? Que o programa vai deixar de ser então diário, né? Volta a ser semanal. Exatamente, Dili, valeu aí. Muito legal a opinião da Nicole, né? Uma gracinha ela, né? Bonitinha e falando ali, não gosto das notícias. Dá pra falar rapidinho? É isso que eu queria dizer. A gente cisma que o que é errado é uma coisa. Para ela, é errado ver a angústia de um telejornal. E só falar de coisa ruim, enchente, não sei o quê. Outra Aquela coisa, cara séria, né? Isso para ela é ruim. Outra coisa que o deputado colocou, que eu quero questionar, é só uma coisa. Quer dizer que os grandes grupos comprarem e fazerem o que quiserem, como a Globo, está errado. Porque é baixaria. Agora, os grandes grupos colocarem uma pessoa sendo exorcizada, que se uma criança passar e olhar, ela morre, tá certo, porque aí é religião. É isso que eu falo com você. Quando entra no aspecto da moralidade, não pode ser. A lei ela tem que ser para todos. Só aproveitando o assunto aqui, eu quero avisar ao nosso espectador, cadê? Vamos olhar aqui, cadê? A câmera 2. Avisar ao nosso espectador que, como a Dini já falou, né? Essa é a última edição do Participação Popular de janeiro, especial, diário. A gente vai voltar para o programa de toda sexta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. E o dessa semana é justamente sobre um assunto relacionado a isso que a gente está falando, que é a transmissão da chamada MMA, Artes Marciais Mistas, né? O Vale Tudo, como muita gente chama, que agora tem crescido muito de audiência. A Globo, até recentemente, pegou os direitos de transmissão e a gente vai discutir. Será que isso é uma incitação à violência? Já tem deputado propondo aqui que seja proibido a transmissão de lutas não olímpicas na televisão brasileira. O que você acha isso, hein? Ligue pra gente, vai ser o tema do nosso programa de sexta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. Ligue para o 0800 619 619 com a sua opinião. Mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. E pelo Twitter você pode mandar a sua mensagem mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Chegaram alguns comentários rápidos aqui, né? A Hebe Duarte de Andrade Maluf Rezende, do Rio de Janeiro, capital, pergunta como que um professor pode interferir para que se obtenha uma educação de qualidade, tendo como ferramenta a televisão. Nem vai dar muito tempo, não tem muito como interferir, né, na verdade, agora. Só protestando, como disse o Gésio, né, fazendo parte aí acompanhando as propostas, né? Qual é o site mesmo, Gésio? www.comunicaçãodemocrática.org.br. Maravilha. E também o Armando Antônio Tidonê, de Sobradinho, Distrito Federal. A programação de TV aberta, no meu entender, que é uma porcentagem alta, é pobre, sem falar nos reality shows e programas e capítulos que superam o Ibope do BBB, que tem cenas picantes. Tá aqui, então, as opiniões. Infelizmente, não vai dar para a gente ler todas, mas agradecer a todos que mandaram suas contribuições, não só nesse programa de hoje, como em todo o mês de janeiro que a gente fez o Participação Especial. E nós vamos sortear, conforme o prometido, os 3 kitzinhos de documentários da TV Câmara, que os espectadores mais
participantes realmente do nosso programa, os espectadores e ouvintes que mais ligaram, que mais mandaram mensagem para a gente, estão concorrendo, os nomes deles estão aqui nessa nossa latinha. Eu vou pedir para os nossos convidados, Cíntia, você primeiro, por favor, tira o nome. Vamos tirar, vamos ver quem é. Vamos ver quem vai ser o Felizardo. Todos são muito bons, mas alguém tem que sair, né? Posso ler? Pode ler. Então vai, o primeiro kit, olha, para Brasília DF, Priscila Labanca. Priscila Labanca, que está sempre com a gente aí, vai ganhar o kit de documentários. Para comprovar. Tá? E ela mandou mensagem aqui, que não deu pra gente ler, mas ela já mandou, tá acompanhando o programa de hoje Eu também. Gostei viu? de tirar pro DF. Olha só, pois é, vamos ver quem vai. Agora, Gésio, por favor. Vamos ver quem vai ganhar. O segundo dos nossos espectadores a ganhar o kit de documentários da TV Câmara. Foi o Bruno Henrique Mouras. Ou Bruno Chinês do Twitter. Bruno Chinês. Ele mandou também, toda hora estava divulgando os programas de participação popular no Twitter. Bom, eu vou guardar os nomes dos vencedores aqui no meu bolso. Vou guardando no meu bolso. Agora eu vou tirar um outro nome, hein? Estou mexendo aqui. Vamos ver. Vamos ver. É inevitável a inspiração do Silvio Santos quando você vai fazer um sorteio desse, né? Não é? É verdade ou não é? Com certeza. Vamos ver quem é. Valdomiro Trento de Santos, São Paulo, é o terceiro sorteado aqui. Também acompanhando muito o participação. Seu Valdomiro, muito obrigado pela audiência, pelas colaborações. Está guardado o nome aqui, depois eu vou pegar o endereço de todo mundo, entrar em contato, a gente vai mandar um e-mail para pegar o endereço em si. Eu vou colocar essa latinha aqui, vou avisar para os outros concorrentes aqui, depois eu vou continuar o sorteio, eu ainda vou sortear essa tabuleta, tá? Deixa eu só comprar uma outra, que aí eu vou sortear essa tabuleta, então, para o pessoal que não foi agraciado com os kits de documentário. Mas a gente pretende continuar sorteando os brindes agora nessa nova fase do Participação Popular 2012, volta a ser semanal, sexta-feira, ao vivo, 5 da tarde, já viu o tema do próximo programa, né? Vai ser exatamente a luta livre ali, o Vale Tudo, o MMA. É violência demais, deve ser transmitido ou não pela TV brasileira, como alguns deputados já estão questionando. A gente quer a sua opinião e, mais uma vez, eu quero lhe agradecer por toda a sua colaboração, por toda a sua paciência, por toda a sua dedicação, seu carinho, exatamente por ter nos acompanhado aqui no Participação Popular pela Rádio Câmara e pela TV Câmara durante todo esse mês de janeiro. Nós nos esforçamos para manter um programa no ar sempre quente, sempre com assuntos atuais e sempre de forma interativa. Muito obrigado por ter estado com a gente. Agradeço eu, Fabrício Rocha, e toda a equipe da TV Câmara aqui, o pessoal da Rádio Câmara também, da produção da Rádio Câmara, que produziu o programa durante esse mês de janeiro. Agradecer a você, então, por toda a sua atenção, sua audiência, sua paciência e, mais uma vez, lhe convidando já para o programa que nós estaremos de volta aqui, normalmente na sexta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. O tema da semana, então, MMA, o Vale Tudo, a luta livre. Muito obrigado pela audiência. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.